Olá, hoje nós vamos falar sobre os principais acontecimentos do mercado financeiro dessa semana, além dos eventos mais relevantes na agenda para esses próximos dias. E também vamos ajudar a traduzir esses acontecimentos para que você possa investir melhor. André, semana bastante movimentada. Eu diria até que, se não é a semana mais importante do mercado financeiro do ano, uma das mais importantes. Já vou começar falando sobre um assunto que tem uma definição hoje: eleições dos Estados Unidos, e que está em aberto, literalmente um cara ou coroa. O mercado vinha até semana passada precificando com um viés de vitória para o Donald Trump. Do final de semana para cá, a gente já viu as pesquisas, as intenções de voto ficar mais no meio a meio entre o Trump e a candidata do Partido Democrata, Kamala Harris. Então está em aberto, André. Eu queria que você comentasse a respeito do quanto as eleições dos Estados Unidos influenciaram e vem influenciando o mercado nas últimas semanas. A gente ouviu falar bastante a respeito do Trump Trade, que é justamente isso que eu acabei de comentar. Né? O mercado precificando, fazendo um jogo de especulação, digamos, em alguns momentos ali, por conta da vitória do Trump. Em que segmentos de investimentos, de ativos, isso mexeu bastante, de forma até positiva e até para o lado negativo também? Queria que você comentasse a respeito disso. Certo. Bom, Bruno, as eleições norte-americanas, elas geram sempre um fator de incerteza no mundo, né? E quando a gente tem um certo fator de incerteza, a gente vê a migração dos recursos, né, disponíveis no mundo para uma moeda mais forte, no caso o dólar, trazendo uma valorização dessa moeda. Então a gente viu isso acontecer nessas últimas semanas, no último mês, né, inclusive, e a gente teve esse fator devido a essa expectativa do Trump ganhar, né? Porque a gente sabe que o Trump ele é um candidato que tem políticas mais protecionistas. Ele fala, inclusive, abertamente em se virar, né, para dentro do próprio país para consertar, arrumar casa, taxar outros países que fazem negócios com os Estados Unidos para favorecer a sua indústria interna. Então, isso trouxe um fortalecimento para o dólar também, trazendo essa expectativa grande do candidato republicano ganhar. E também a gente viu um novo fator aí, que são as casas de apostas influenciando também nisso. A gente viu um favorecimento ao Trump nessas casas de apostas, inclusive é a primeira eleição que isso começou a aparecer nas pesquisas como um dado, uma fonte importante no mercado, Bruno. A gente viu alguns mercados movimentarem bastante, o dólar foi o caso. O real não foi a única moeda global aí em outubro que perdeu para o dólar, mas falando aqui da nossa realidade de Brasil, dólar frente ao real, 6% de valorização da moeda norte-americana frente à nossa, só em outubro, e aí eu estou falando do acumulado do ano já na casa dos 20% de valorização do dólar frente ao real. Até a gente viu o dólar testar novas máximas aqui na semana passada frente à nossa moeda, quase que 5,90 cotação oficial. Detalhe, isso para a gente aqui em região de fronteira influencia bastante, né? O dólar paralelo, o turismo aí, passou dos 6 para quem foi fazer compras no Paraguai aí no final de semana. Mais caro. Detalhe, outro ponto importante dessa semana que a gente tem hoje, falando de Brasil, Copom, decisão de política monetária, para dar um direcionamento aí para a nossa taxa Selic. André, quais são as expectativas do mercado e o que você está achando a respeito de alta de juros aí, daqui até o final do ano, pelo menos? Bom, Bruno, a gente viu uma mudança aí nas últimas semanas, né, dessa expectativa para o Copom agora de novembro, né? O Roberto Campos Neto tinha dito que esse início, novamente, né, do ciclo de alta de juros seria algo gradual, mas os dados não trabalharam muito a favor, tanto a questão fiscal como a questão de inflação não foram muito a favor dessa alta mais gradual e lenta. Porém, o mercado vem esperando uma alta de 0,5%, 0,50%. Então a gente vai ver uma Selic saindo de 10,75 para 11,25, ao que tudo indica, com as expectativas da reunião de hoje. Exatamente. Então é isso que o mercado está esperando. Gostaria eu que fosse 0,25, mas infelizmente é o que o mercado precifica, dado a conjuntura nacional. Bacana. E as expectativas do time de economia de Sicredi
para a Selic fechando esse ano já estão em 11,75, André. Tirando essa próxima reunião do Copom, a última em dezembro, mais um aumento de 0,50. É certo isso? É garantido? Não. A gente vai ver como é que vai ser o comportamento do mercado, mas é o que ele vem precificando aí para fechamento de 2024. Acho que é um ponto bem interessante para fechar essa parte de Brasil e que influencia bastante aí na economia aquecida, índices de preços influenciando bastante, a nossa inflação aqui surpreendendo para o positivo assim, para alta, e isso traz mais desafio para o Banco Central, é o dado de taxa de desemprego. A gente está com uma taxa de desemprego de uma das menores, se não a menor na série histórica. Taxa de desemprego no Brasil, 6,4%. É a mínima histórica, para ser mais sincero. Então aqui mostra, uma demonstração clara do quanto a nossa economia está aquecida, muito por conta dos estímulos fiscais promovidos pelo governo. Tá? André, Fed, Banco Central dos Estados Unidos na quinta-feira, ao que tudo indica diferente daquela, uma redução de 0,25. E só para fechar a semana, a gente está até aqui com uma pauta um pouco mais abrangente hoje. O que a gente vai ter na sexta aqui que vai mexer bastante com o mercado a título de Brasil, se a gente for olhar a agenda? De novo, mais um dado importante para esse ciclo da Selic também. Vamos ter o IPCA de outubro, já consolidado, fechado. Então, um dado muito importante. A nossa inflação de outubro, né? A nossa inflação. Então, vamos atentar bastante esse número que vai vir na sexta-feira. Desde já, uma boa quarta e até a próxima. Até a próxima.